Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é terça-feira, dia 4 de março de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel e por todas as nossas plataformas digitais com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques. O presidente americano Donald Trump ordenou uma pausa na ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia, após o bate-boca que teve na semana passada com o colega ucraniano Volodymyr Zelensky, informou nesta segunda-feira um funcionário da Casa Branca. Estamos fazendo uma pausa e revisando a nossa ajuda, para garantir que ela esteja contribuindo para uma solução, disse a fonte, acrescentando que os Estados Unidos precisam que seus parceiros também se comprometam a alcançar o objetivo da paz. Segundo a imprensa americana, a decisão foi tomada nesta segunda-feira após uma reunião na Casa Branca entre os chefes da defesa, Pete Hegseth, e da diplomacia, Marco Rubio, e os principais assessores do presidente Trump. Não é um fim permanente da ajuda, é uma pausa, ressaltou outro funcionário americano citado pelo canal Fox News. A ajuda militar dos Estados Unidos foi aprovada durante o governo de Joe Biden. Segundo o Departamento de Estado americano, o país ofereceu 65,9 bilhões de dólares em assistência militar à Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que está aberto a analisar um acordo comercial com a Argentina. Vou considerar qualquer coisa, respondeu Trump a um jornalista que lhe perguntou na Casa Branca se contempla a possibilidade de firmar um acordo de livre comércio com a Argentina, como pede o presidente argentino Javier Milei. O presidente do país vizinho afirma estar disposto a retirar a Argentina do Mercosul, o bloco comercial que reúne 5 países sul-americanos, entre eles o Brasil, se for necessário para concluir um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Os países que compõem o Mercosul, cuja presidência semestral rotativa está atualmente com a Argentina, devem negociar juntos os acordos com outras nações ou blocos. O presidente argentino tem outro acordo em mente, um novo com o Fundo Monetário Internacional, que espera firmar em breve. E para aplanar o caminho necessita de apoio de Washington. Trump se reuniu com Milei há alguns dias, ao final de uma convenção conservadora perto de Washington, e o convidou à Casa Branca nos próximos meses. Salvo uma reviravolta de último minuto, as tarifas que o presidente Donald Trump ameaça impor ao México, Canadá e China, até que, segundo ele, se detenha ou se limite a entrada de drogas nos Estados Unidos, entram em vigor logo depois da meia-noite pelo horário local ou 2 da madrugada pelo horário de Brasília. A essa hora acaba a pausa de um mês que o republicano concedeu em 3 de fevereiro com a intenção declarada de chegar a um acordo. Caso não mude de opinião, o presidente americano vai impor tarifas de até 25% às exportações de México e Canadá. Nesta segunda, Trump afirmou que não há margem de manobra para que esses 2 países evitem as tarifas. Também nesta segunda-feira, o republicano firmou um decreto que aumenta de 10% para 20% as tarifas aduaneiras sobre os produtos chineses que entram nos Estados Unidos. O presidente americano considera que Pequim não faz o suficiente contra o tráfico de fentanil. Essas tarifas, anunciadas em 1º de fevereiro no contexto da luta contra a crise de opioides, entram em vigor devido à incapacidade da China para combater a avalanche de fentanil que entra nos Estados Unidos, diz uma mensagem publicada na rede social X pela Casa Branca. Trump também afirmou que uma invasão de Taiwan por parte da China seria algo catastrófico, ao anunciar um mega investimento nos Estados Unidos da gigante taiwanesa de fabricação de semicondutores, TSMC. Trump anunciou que a companhia, uma das maiores fabricantes mundiais de microchips, investirá pelo menos 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos. O Japão está lutando contra seu maior incêndio florestal em décadas. Segundo as autoridades, mais de 2.000 bombeiros combatem o incêndio que já queimou mais de 2.000 hectares e deixou um morto. O fogo começou na região de Iwate, no norte do país, devido à falta de chuva e a um verão muito quente. Bombeiros de 14 regiões, além de militares e 16 helicópteros estão trabalhando na área. Mais de 80 prédios foram danificados e cerca de 2.000 pessoas foram forçadas a deixar a região. O número de incêndios florestais no Japão vem diminuindo desde o pico na década de 1970, de acordo com dados do governo, mais 1.300 foram registrados em todo o país em 2023.
O ano de 2024 foi o mais quente já registrado no Japão, de acordo com a Agência Meteorológica Nacional, em meio a eventos climáticos extremos ao redor do mundo, causados pelas mudanças climáticas. Uma área emblemática da guerra na Colômbia se tornou uma esperança depois das primeiras descobertas de corpos. La Escombrera é um aterro de cerca de 50 hectares, localizado na Comuna 13 de Medellín, onde centenas de vítimas de desaparecimento forçado foram enterradas. No terreno, estão sendo realizadas buscas para encontrar cerca de 500 pessoas dadas como desaparecidas, a maioria entre 2001 e 2004, em mais de 30 operações da Força Pública. O marido de Maria Auxílio Arenas sumiu em 5 de junho de 2005. Esta escombrera sempre ha sido para nós um lugar de impunidade. Aquele local sempre foi um lugar de impunidade para nós. Impunidade porque sabe-se de tudo o que aconteceu aqui e ninguém fala nada, que não ocorreu nada. É um lugar de impunidade para nós, um lugar de memória. Para nós é um lugar de memória. A Comuna 13 foi uma área disputada durante décadas entre milícias guerrilheiras urbanas, gangues de narcotraficantes e grupos paramilitares. Em 2002, durante o governo de Álvaro Uribe e sob o pretexto de um plano de recuperação, a Força Pública realizou uma intervenção chamada de Operação Orion, que deixou quase uma centena de desaparecidos e mais de 80 mortos. A ação custou ao Estado colombiano uma condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2023. Em 2024, o Tribunal de Paz ordenou o início de novas escavações nesta ferida aberta do conflito. Os primeiros 4 corpos foram encontrados em dezembro e 2 deles já foram identificados. Sigo chegando com a mesma esperança de que podamos encontrar mais inhumações. Continuo com a esperança de que possamos encontrar mais. Uma porta muito grande já se abriu. Aquela luz que brilhava um pouco pela probabilidade de descoberta em um contexto altamente complexo, agora se iluminou mais. Em um contexto de alta complexidade, se acendeu mais. Hoje, a Comuna 13 é um circuito turístico que recebe centenas de milhares de visitantes todos os anos. Desde o início do conflito, em meados do século XX, a Colômbia registrou mais de 200 mil vítimas de desaparecimento forçado. E no próximo bloco, mais notícias do Brasil e do mundo nesta terça-feira. Estamos de volta com o Diário de Notícias e agora você fica com os principais destaques desta terça-feira, dia 4 de março de 2025. No Rio de Janeiro, os estudantes já estão acostumados. Celular fica fora de sala de aula. Na entrada das escolas, desde o ano passado, os alunos colocam os aparelhos em caixas e seguem para as aulas, sem a interferência da tecnologia na palma da mão. E assim, teve resistência. Até hoje tem alguns que ainda escondem o celular na hora de entrar na escola para poder não entregar. De tanto que eles têm aquela necessidade de ficar com o aparelho na mão. Uma pesquisa feita com pais em 2024 pela empresa de estudos digitais Opinion Box e pela plataforma da indústria móvel Mobile Time mostrou que a maioria das crianças brasileiras teve o primeiro celular aos 10 anos de idade em média. Depois da dificuldade inicial, muitos estudantes agora valorizam a maior interação com os amigos. Foi difícil porque a gente vicia, né? Aí acaba que quando fica sem, gera uma certa abstinência, né? Porque vira um vício. E aí foi um pouco difícil, né? Mas depois que costuma, passa, a gente interage mais, então fica mais fácil depois de um tempo. Antes, com o celular, ficava todo mundo no recreio, mexendo no celular e algumas pessoas brincando. E depois, agora fica todo mundo lá sentado, brincando, correndo. Agora, a medida foi adotada em todo o Brasil. A lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva proíbe os aparelhos em toda a educação básica, seja pública ou particular. Se é difícil para um adulto, imagina para uma criança. E o algoritmo, ele é feito para isso, ele é feito para viciar, para fazer com que a criança não consiga, na hora da refeição, na hora de uma brincadeira, na hora da aula, tá prestando atenção de forma plena. E isso é muito prejudicial. Não faz nenhum sentido o professor está tentando dar uma aula e está a criança vendo um videozinho na rede social, está num jogo de celular.
O Brasil, que tem mais celulares do que habitantes, soma-se ao número crescente de nações que recorrem a este tipo de restrição para tirar os dispositivos das mãos de crianças e adolescentes, frequentemente hiperconectados. Segundo dados da Unesco do fim de 2024, 40% dos sistemas educacionais do mundo tinham algum tipo de restrição para o uso do celular, contra 30% no ano anterior. O David Game College, uma escola particular no centro de Londres, vem realizando um projeto piloto há quase 6 meses, no qual os alunos aprendem disciplinas básicas para os exames de graduação no ensino secundário. Até aí tudo igual, mas o processo de aprendizado usa plataformas de inteligência artificial em vez de professores. Teaching and education will be transformed by O ensino e a educação serão transformados pela inteligência artificial. Não há dúvidas sobre isso. A inteligência artificial não vai desaparecer. Então, ou você é ágil e a adota, ou pode se tornar mais tarde, até certo ponto, uma vítima dela. O que estamos tentando alcançar aqui, e acho que muitas outras escolas, é trabalhar com ela. Segundo John Dalton, que é mestre em biologia, a inteligência artificial é capaz de avaliar os conhecimentos de um estudante com maior precisão do que o professor médio e permite um ensino mais personalizado. Também pode ajudar a identificar lacunas no aprendizado dos estudantes e apontar benefícios e riscos da tecnologia voltada ao ambiente escolar. Eu tenho minha intuição e tenho minha experiência, que vale alguma coisa, mas não consigo apontar isso com exatidão. Os sistemas de inteligência artificial podem lhe dar esse nível de granularidade. A tecnologia pode identificar o porquê, pode dizer o que o aluno sabe e o que ele não sabe, com um grau maior de precisão do que um professor médio. Até o momento, 7 estudantes do ensino médio participam do projeto piloto. Em uma pequena sala de aula, eles têm acesso a computadores para usar o programa. Em vez de professores, os 7 estudantes têm treinadores pedagógicos, qualificados como docentes, mas que não necessariamente conhecem o conteúdo das diferentes disciplinas. Sua função é mais a de orientar os estudantes no uso de sistemas de inteligência artificial. Também são apoiados na aquisição de competências menos técnicas, como a capacidade de debate. Estou esperançosa de que para os professores, essas ferramentas permitirão que façam coisas que não conseguiam fazer antes. Permitirá que tenham insights sobre onde um aluno está com dificuldades e onde eles podem colocar sua ajuda. Mas um ponto essencial, não queremos salas de aula sem professores. A aluna Massa Aldaleit, de 15 anos, afirma ter tido uma impressão positiva com a experiência. Em relação às aulas de inglês, uma de suas matérias favoritas, ela pensava que na disciplina era preciso ter um professor diante dela, mas admite que a experiência funcionou. Na verdade, é muito eficiente. Eu estava insegura no começo porque é natural se sentir insegura. E então, depois de realmente estar com a tecnologia por um longo tempo, você pode ver a evidência bem na sua frente. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, se comprometeu em meados de janeiro a transformar o Reino Unido no líder mundial em inteligência artificial. Inclusive, o governo acredita que a tecnologia poderia ajudar os professores a organizar suas aulas e também na correção das provas. Pelo jeito, o caminho do aprendizado vai ganhar mais uma fonte para o conhecimento. Passar horas no celular se tornou um vício para muitas pessoas, especialmente para os jovens. Mas no Offline Club em Londres, não. Nada de mensagens de texto ou redes sociais, apenas encontros no mundo real. Com mais de 150 participantes, a maioria com idades entre 20 e 35 anos, os ingressos para as desintoxicações digitais estão esgotados. As pessoas são forçadas a ficar sem seus telefones. Eles entregam os aparelhos no começo, então não há nenhuma maneira de se distrair. Se você estiver em casa, você pode ter a sensação de que colocou seu telefone em um cômodo diferente, mas ainda pode buscá-lo. Aqui é o ato de guardar o celular. A entrada para aproveitar o tempo livre custa 9 libras e 50 centavos, cerca de R$70 na cotação atual. Ao chegar, cada visitante deixa o smartphone em uma caixa e fica livre do aparelho. Nas mesas, onde os participantes se sentam, há jogos, materiais para pintar ou fazer outras atividades manuais. Alguns preferem ler ou apreciar a música, nunca com o celular por perto.
Isso me deu a oportunidade de simplesmente sentar e ter uma conversa com meus amigos, mas offline, e tem sido adorável. Mas sim, eu sou viciada no meu telefone e odeio isso. Então chegar a locais assim é produtivo, porque me lembra que eu não preciso ficar presa ao celular. Eu posso simplesmente viver e é muito legal. Desde a abertura do estabelecimento, no final de outubro, mais de 2.000 pessoas já passaram por aqui. A grande ironia é que os participantes tenham tomado conhecimento do ambiente por meio das redes sociais. A ideia desses locais offline também é responder a uma epidemia de solidão. A epidemia de solidão e as epidemias de saúde mental estão aumentando, então as pessoas realmente buscam conexão, algo genuíno com os outros, longe das telas. Os visitantes vêm para fazer novos amigos, para construir conexões significativas e apenas para se inspirar em novas pessoas. De acordo com o Ofcom, órgão regulador de telecomunicações do Reino Unido, os britânicos com idade entre 25 e 34 anos passam em média 4 horas e 3 minutos por dia em seus celulares. O Offline Club oferece um local para descansar, conhecer pessoas novas e, acima de tudo, viver a vida real longe das telas. A gigante das redes sociais Meta anunciou que vai encerrar o seu programa de fact-checking nos Estados Unidos. A decisão foi considerada uma reviravolta em suas políticas de moderação de conteúdo, que se alinha com as prioridades do futuro presidente americano Donald Trump. Nesta quarta-feira, a jornalista filipina Maria Ressa, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, conversou com a agência France Press sobre a decisão. Tempos extremamente perigosos pela frente. Sabe, isso não é uma questão de liberdade de expressão, é uma questão de segurança. Imagine que todas as medidas de segurança que costumávamos chamar de guardrails foram retiradas. É isso que vai acontecer nos Estados Unidos. Ressa, por meio do site de notícias Rappler, do qual é cofundadora, passou anos combatendo a desinformação. Ela também enfrentou processos judiciais movidos pelo ex-presidente filipino Rodrigo Duterte, mentor de uma guerra contra as drogas que matou milhares de pessoas. Mark Zuckerberg says it's a free speech issue. That's completely wrong. Only if you're profit-driven can you claim. Mark Zuckerberg diz que é uma questão de liberdade de expressão. Isso é completamente errado. Somente se você quiser poder e dinheiro você pode defender isso. A situação é sobre segurança e o Facebook, como a maior plataforma de mídia social globalmente, tem responsabilidades com cada um de nós. E mesmo assim, quando você entra naquela plataforma, é quase como se você estivesse em um prédio que pode cair a qualquer momento. That can fall down on you at any time. Ao anunciar o encerramento de seu programa de checagem, Zuckerberg alegou que a ferramenta tem sido muito tendenciosa politicamente e destruiu mais confiança do que construiu. Journalists have a set of standards and ethics. The International Fact-Checking Network. Jornalistas têm um conjunto de padrões e ética. A International Fact-Checking Network, que o Facebook realmente usou como representante, tem um conjunto crítico e muito rigoroso de padrões e ética. E, essencialmente, o que o Facebook vai fazer é se livrar disso e permitir que mentiras, raiva, medo e ódio infectem cada pessoa na plataforma. And hate to infect every single person on the platform. Para o lugar do fact-checking, o magnata da tecnologia propôs a criação de notas da comunidade semelhantes às usadas no X, que permitem que os usuários colaborem acrescentando contexto às publicações. Alguns analistas interpretaram a decisão de Zuckerberg como um gesto em direção ao presidente eleito Donald Trump, um crítico feroz da Meta nos últimos anos, que na terça-feira saudou a medida. No próximo bloco, mais notícias desta terça-feira. Não sai daqui. Estamos de volta com o Diário de Notícias desta terça-feira, dia 4 de março de 2025. Vamos aos destaques. O complexo de Pinawala, situado a cerca de 90 quilômetros de Colombo, a capital do Sri Lanka, virou uma atração turística no país asiático. O local abriga um centro para elefantes órfãos, o primeiro do mundo, que este ano completa 50 anos. Este lugar ganhou reconhecimento internacional. Conforme a notícia se espalhou, os turistas começaram a visitar, aumentando a importância do orfanato. Com o aumento de visitantes, também recebemos mais elefantes.
Autoridades e turistas foram convidados para as comemorações no parque, onde puderam observar 4 gerações de elefantes nascidos em cativeiro brincando no rio Maha Uya. Em agosto de 2021, o centro registrou seu primeiro nascimento de gêmeos, algo muito raro para os elefantes da Ásia. Os elefantes aqui têm entre 18 meses e 70 anos. A cada dia precisamos de aproximadamente 14.500 quilos de folhas, incluindo jaca, palmeira e outras folhagens. O centro também compra, além de toneladas de frutas, leite para os elefantes mais jovens. Pinawala é considerado por muitos um êxito. No entanto, o Sri Lanka enfrenta conflitos entre humanos e elefantes em áreas próximas a santuários de vida selvagem. O vice-ministro do Meio Ambiente, Anton Jayakody, diz que 450 elefantes e 150 pessoas morreram em 2023 em enfrentamentos, um pouco mais do que no ano anterior. Como novo governo, estamos coletando dados, conduzindo pesquisas e realizando estudos para minimizar o conflito entre humanos e elefantes. O orfanato é uma importante fonte de renda para o Estado, que recebe milhões de dólares por ano com os visitantes. Matar ou ferir elefantes é uma infração criminal no Sri Lanka, que tem cerca de 7.000 elefantes selvagens e onde a espécie é considerada um tesouro nacional, em parte devido à sua importância na cultura budista. Essa antiga cidade é um dos principais destinos no Japão que está alcançando números recordes de visitantes. Mas como na cidade próxima de Kyoto, onde os turistas são acusados de assediar as geishas, esse fluxo maciço de pessoas também está gerando alguns problemas por aqui. Os turistas podem alimentar os cervos apenas com biscoitos salgados de arroz vendidos em Nara, mas os animais cada vez comem mais lixo espalhado por esse parque repleto de templos. Vários anos atrás, muitos turistas começaram a vir aqui e a quantidade de lixo aumentou no parque. Então começamos a ver alguns veados adoecendo depois de comer lixo plástico. Armada com luvas, pinças e pás, a patrulha que recolhe o lixo do parque luta contra esse fenômeno. A equipe, batizada Belo Cervo, é formada em sua maior parte por pessoas com deficiência e está há anos colaborando com Yamazaki. Os trabalhadores patrulham o parque e pedem às hordas de turistas que chegam para ver os animais que levem o lixo com eles. Esta não é minha primeira vez no Japão, então me acostumei. Temos que carregar o lixo conosco o tempo todo e eu faço isso. É meio estranho para nós, eu já me acostumei. Mas para mim, como na Polônia ou em geral na Europa, não carregamos o lixo. Somos ensinados a jogá-lo fora imediatamente e sempre há um lugar para isso. Estou feliz que exista um programa como esse, porque é uma pena que esses animais comam plástico depositado pelos turistas. Então é uma iniciativa que deve ser apoiada. Aproximadamente 1.300 cervos silvestres rondam o parque, que tem sido seu lar desde o século VIII. Segundo a lenda, eles atuam como enviados divinos de um santuário shintoísta. Atraído em parte pela desvalorização do iene, mais de 36 milhões de visitantes estrangeiros chegaram no ano passado ao Japão, um recorde que o governo quer elevar a 60 milhões anuais até 2030. Mas os moradores e autoridades de áreas turísticas como Kyoto e nas localidades vizinhas do Monte Fuji reclamam cada vez mais das aglomerações, das violações de trânsito e do mau comportamento de alguns turistas. Quando chega ao terminal do aeroporto de Skopje, Dino, de 4 anos, conquista a todos. Com seu pelo dourado e colete azul, este Golden Retriever oferece um momento de relaxamento aos passageiros prestes a embarcar na Macedônia do Norte.
Este projeto começou em novembro do ano passado. Viemos de vez em quando há mais voos, para conhecer os passageiros antes de embarcarem. As reações são muito positivas. Muitos passageiros vêm para brincar, para ter alguma interação com o Dino, e ele adora. A direção do aeroporto teve a ideia deste projeto, batizado de Zen Dog, após uma pesquisa de satisfação. O objetivo era criar uma atmosfera mais relaxada para os passageiros, porque sabemos que viajar pode ser estressante. É por isso que o cão está presente especificamente nos portões, antes dos passageiros embarcarem, depois de terem passado por todos os procedimentos. Dino passeia com semblante amigável pelos vários portões de embarque, sempre disponível para receber um carinho antes dos passageiros embarcarem em seus aviões. O agente canino parece ter aprovação total. Ele é um cão muito gentil que gosta de passar tempo com as pessoas. Se você gosta da companhia de cães, você gosta da companhia de pessoas. Cães geralmente gostam de pessoas e, para mim, cães são tudo. Esta é a primeira iniciativa do tipo na região e, por enquanto, a única dos 15 aeroportos operados pela TAV Airports. Não se sabe se Dino terá sucessores, mas, por enquanto, ele distrai passageiros e também funcionários, que têm um alívio na rotina ao interagir com o colega de 4 patas. O primeiro lançamento comercial do foguete europeu Ariane 6, programado para esta segunda-feira, foi adiado devido a uma anomalia no solo. Este é o 3º adiamento. A missão do Ariane 6 é transportar o satélite militar francês CSO-3 e colocá-lo em órbita a uma altitude de cerca de 800 quilômetros. Este satélite tem como objetivo fortalecer a autonomia militar francesa e melhorar suas capacidades de inteligência militar. A Europa espera que o lançamento ajude a fortalecer sua indústria espacial contra os Estados Unidos. O CSO-3 completará uma rede de 3 satélites. Os 2 primeiros foram lançados em 2018 e 2020 pelos foguetes russos Soyuz. A Europa parou de usar a Soyuz para seus lançamentos de satélites desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 e o Ariane 5 deixou de ser usado em 2023. A casa no bairro da Urca, zona sul do Rio de Janeiro, onde foi filmado o longa Ainda Estou Aqui, ganhador do Oscar de melhor filme internacional, será transformada na Casa do Cinema Brasileiro. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Prefeitura do Rio de Janeiro. As demais dependências vão abrigar a Rio Filme, empresa pública voltada para investimentos no setor do audiovisual. A iniciativa foi oficializada nesta segunda em edição extra do Diário Oficial. O objetivo é preservar e estimular a cultura cinematográfica do país com um memorial. É uma reverência a todos aqueles que fazem cultura em nosso país, afirmou o prefeito Eduardo Paes. A casa, uma construção de 1938, foi a principal locação de Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, com Fernanda Torres atuando como protagonista e indicada ao Oscar de melhor atriz. Pela mesma categoria, ela venceu o Globo de Ouro. O decreto que declara de utilidade pública o imóvel da Urca leva em conta a relevância da obra de Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que deu origem ao filme. Outra consideração é o apelo turístico, já que o filme teve reconhecimento internacional com a conquista da primeira estatueta para o país. Você já pode ter escutado as expressões rir para desopilar o fígado ou rir para não surtar. E é exatamente nessa linha, com a intenção de causar bem-estar, que o Haha House, ou Museu do Riso, foi inaugurado em janeiro no centro de Zagreb, na Croácia. O local despertou grande interesse, atraindo visitantes de todas as idades. No fim da pandemia, todos ficaram bastante alienados, estavam um pouco deprimidos. No geral, ficaram energicamente alheios e tristes de certa forma. Sentia necessidade de espalhar alegria para que as pessoas se elevassem e se tornassem mais felizes e alegres. Na entrada do museu, os visitantes iniciam o passeio apertando um botão. O interruptor ativa uma fumaça branca que desinfeta as pessoas da negatividade. A visita continua através de uma lavadora gigante que leva por um tobogã a uma piscina de bolas brancas.
É aí que começa a viagem. Aqui estamos realmente encorajando a criança interior, a alegria interior. Estamos encorajando-a a sair e as pessoas a se recuperarem novamente. O museu de 450 metros quadrados apresenta 8 áreas interativas. Em uma delas, um aparelho de karaokê distorce as vozes. Em outra, a Arena Sumô, é possível lutar em trajes de pelúcia. Há também um gabinete com diferentes fantasias e um coro de galinhas de borracha, que cacarejam alegremente ao som de sucessos como Dancing Queen, do ABBA. Hoje em dia somos bombardeados com notícias tão ruins. Os tempos não são bons e todo tipo de coisa está acontecendo. Quando você vem aqui, é como entrar na infância, como se você estivesse aliviado de todos os seus problemas. Você sai feliz. Você não precisa pagar um psicólogo se vier aqui com mais frequência. A exposição inclui uma seção mais séria, na qual o visitante é imerso na história do humor. A linha do tempo abrange épocas antigas e era moderna em formatos como teatro, cinema e internet. Também explica os diferentes estilos de humor, do trocadilho ao ácido. O humor é um mecanismo de defesa que, de certa forma, mantém uma pessoa sólida, forte, pronta para resolver problemas que vão surgir. É preciso rir, é um remédio para a alma. O Museu do Riso mantém parcerias com escolas e espera fazer o mesmo com casas de repouso e o Hospital Psiquiátrico de Zagreb, que manifestou interesse. Especialistas concordam que o otimismo e o riso são essenciais para a saúde emocional e física das pessoas. Ou seja, realmente um santo remédio. Há mais de um ano, um grafite simples e contundente começou a aparecer nos muros desgastados de Havana. Você precisa ser feliz. A mensagem, a princípio inocente, se tornou um forte sinal de reflexão e inspiração para jovens artistas de Cuba. Mr. Sad, um sociólogo de 27 anos e autor da frase, brinca no anonimato com os limites da rebeldia em um país onde a censura forçou muitos grafiteiros a abandonarem os murais. O jovem, cujo pseudônimo significa Senhor Triste em inglês, sustenta que a arte do grafismo pode ser um reforço emocional. É quase uma ordem que nos convida a nos amar, a ter um bom relacionamento, então uma ordem amorosa. Mr. Sad garante se inspirar na tradição da propaganda visual cultivada em Cuba há mais de 6 décadas. Ele acredita que as mensagens institucionais perderam a conexão com a identidade atual dos cubanos, em um espaço público ainda tomado por lemas revolucionários, como Pátria ou Morte, venceremos. A resposta social em Cuba está tão acostumada a ordens que só uma ordem pode atrair atenção suficiente. De acordo com Mr. Sad, o movimento do grafite surgiu em Cuba no início dos anos 2000, em resposta às necessidades de uma sociedade em transformação. No entanto, alguns artistas de rua enfrentaram hostilidade e até tiveram de se exilar, já que essa arte tem como essência a rebelião. Apesar disso, Mr. Sad prefere trabalhar em plena luz do dia, em locais movimentados, utilizando uma caligrafia escolar que conecta imediatamente ao público. A frase "Você precisa ser feliz" já inspirou decisões importantes, como combater a violência doméstica, enfrentar questões de identidade de gênero ou até mesmo contornar o suicídio. Os cubanos sempre tiveram um pouco mais de dificuldades, por isso vejo o grafite como uma mensagem social que o Mr. Sad criou para todos os cubanos que passam por uma situação que obviamente não é a melhor. Assim, cada vez que a pessoa sai de casa tem uma luz de esperança. Em uma ilha comunista, que em muitos aspectos pagou tão caro pelo ideário revolucionário, você precisa ser feliz só reforça a importância de um estado básico na vida das pessoas, a felicidade. No avião, como música de fundo, em um show de Ano Novo ou nos bailes de Viena, as composições de Johann Strauss II ainda são muito presentes na Áustria, que celebra o bicentenário do nascimento do Rei da Valsa. Pode-se dizer de Johann Strauss que ele foi, na verdade, o primeiro astro pop no sentido moderno. Ja, für mich kommt das aus der Musik.
Para mim, essa popularidade vem da música, porque ele simplesmente criou uma música que toca a todos, que todas as pessoas entendem. Não importa de que cultura você vem, você entende essa música. Isso significa que você entende, ela entra na sua cabeça. Você sabe que se sente bem. E acho que ninguém nunca chorou com a música de Strauss. Em Viena, capital da música clássica, as melodias inebriantes de Strauss continuam entre as favoritas de uma população que se deleita com Danúbio Azul, o hino não oficial do país. O bicentenário do seu nascimento, em 25 de outubro de 1825, é o pretexto para inúmeros concertos e exposições que exaltam sua obra. O pai do maestro, o compositor Johann Strauss I, não queria que seus filhos seguissem seus passos e abandonou a família cedo por outra mulher, deixando a mãe Ana para administrar as carreiras de Johann e de seus igualmente talentosos irmãos, Joseph e Eduard. Ela só pediu o divórcio anos mais tarde, quando soube que o filho seria capaz de sustentar a família. No mesmo ano, Johann, com 18 anos, fez sua estreia, tornando-se o rival direto do pai da noite para o dia. Ele deixou uma grande produção de mais de 500 valsas, polcas, quadrilhas e operetas, que correspondiam perfeitamente aos gostos da época. Mas sua aparência e presença de palco também foram fundamentais para a fama. Ele não era famoso apenas pela música, mas também pela maneira como a apresentava. Era conhecido como um violinista de pé, o que significa que ele tocava violino sozinho e então conduzia a orquestra com arco. Então tocava novamente e ele pulava freneticamente, o que lhe dava um caráter forte e uma boa aparência. Muito antes das turnês internacionais das estrelas da música atuais, Strauss organizou um festival em Boston com milhares de participantes e, embora detestasse viajar, ele se aventurava até a Rússia para entreter a nobreza. Na vida privada, era um homem cheio de ansiedades e fobias, com insegurança constante. Foi casado 3 vezes, mas nunca teve filhos. Strauss morreu de pneumonia aos 73 anos na virada do século XX e é considerado um dos ícones culturais da Áustria, ao lado de Mozart e da imperatriz Sissi. Sua fama era tão grande que os nazistas falsificaram um registro em 1941 para retirar a referência ao batismo judeu do seu bisavô e promover sua música, também muito apreciada no Terceiro Reich, como puramente germânica. Em 2025, o Reino Unido volta no tempo para celebrar os 250 anos de nascimento da popular escritora Jane Austen. Honestamente, é tão legal sentir que você está sendo transportado para aquele tempo e para aquele período onde as pessoas se vestiam assim. Essa era a maneira, a sociedade delas. Sabe, é muito legal sentir que você está naquele período de tempo e o traje social realmente faz com que ele ganhe vida. Vários eventos vão homenagear a autora de clássicos como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Emma. Em setembro, um festival sobre Jane Austen verá centenas de pessoas em trajes de época desfilando pelas ruas de Bath, no sudoeste da Inglaterra, onde a autora viveu por alguns anos e onde se passam 2 de seus romances. Este ano vai ser muito especial, são 250 anos, e no ano passado tivemos 1.300 visitantes aqui em Bath, e tenho certeza que esse número vai aumentar. Também haverá uma série e bailes com os temas de seus livros, mas conseguir ingressos que custam quase 200 libras, ou cerca de R$ 1.400, é uma tarefa difícil. Jane Austen nasceu em 16 de dezembro de 1775 em Steventon, uma pequena cidade perto de Oxford, no centro da Inglaterra. Southampton, onde ela viveu por 2 anos, programou uma exposição com exibições de pinturas, cartas, livros e objetos pessoais relacionados à escritora e ao seu círculo de amigos na cidade. Os 6 romances de Jane Austen, que morreu aos 41 anos, em 1817, tiveram milhões de leitores ao redor do mundo. Suas obras exploram a condição da mulher na nobreza rural inglesa no início do século XIX, onde o matrimônio era uma questão de sobrevivência social e, por meio de suas heroínas, ela critica as situações da época.
Gosto de história no geral, mas o que gosto em seus filmes e livros é que são sobre uma época em que as mulheres não tinham tantos direitos, não podiam muito, como se não pertencessem realmente a elas mesmas. Eram propriedade dos homens, mas ainda assim suas personagens femininas são muito fortes e vocais sobre suas opiniões e o que elas queriam. Elas não aceitavam o casamento apenas porque precisavam. Elas queriam se casar com alguém de quem realmente gostassem e amassem, e que elas sentiam que as respeitavam. Para estudiosos, a escritora se mantém em alta também graças às adaptações de seus livros para a televisão e o cinema na década de 1990, que popularizaram ainda mais os seus romances. O hóquei no gelo é conhecido no mundo inteiro por seus confrontos, muitas vezes brigas, nas pistas de gelo, principalmente em países frios. Mas no Irã, o esporte tem um apelo um pouco diferente. Diante de um público misto e apaixonado, duas equipes se enfrentam em uma pista ultramoderna em Teherã. Sob capacetes e proteções, são mulheres que impõem respeito com sua combatividade. As mulheres iranianas são corajosas e ousadas. O hóquei é um esporte que exige coragem e bravura, e você vê essas duas características nas mulheres iranianas. No Irã, que não tinha nenhuma pista olímpica há apenas 5 anos, o hóquei no gelo sempre foi um esporte distante, praticado no máximo sobre patins devido à falta de infraestrutura. Mais um título de campeãs da Ásia, conquistado no ano passado pela Seleção Nacional Feminina, tirou esse esporte das sombras e impulsionou sua popularidade. A primeira vez que me deram um taco, me apaixonei por esse esporte. Pesquisei sobre ele e me apaixonei ainda mais. O público, composto por homens e mulheres, nem sempre com véu, celebra com êxtase cada gol. Um reconhecimento para essas jogadoras que, apesar dos preconceitos e do peso da religião do Irã, conseguiram se impor em um esporte muito masculino e percebido como violento. Observamos o hijab quando jogamos e não temos restrições. Nossas camisas são exatamente as mesmas dos homens. Mesmo de fora, às vezes você não consegue dizer se é uma menina ou um menino jogando. O hijab é véu obrigatório para as mulheres no Irã desde a Revolução Islâmica de 1979. No caso das jogadoras de hóquei, elas escondem os cabelos sobre um hijab e usam um capacete para proteger a cabeça dos golpes. Nos últimos anos, algumas mulheres se libertaram dessa norma nas grandes cidades iranianas. O esporte é a conformação de que as mulheres do país mantêm o sonho de um horizonte aberto, apesar das limitações culturais e religiosas. O pescador José Antônio relembra os dias em que ele jogava uma rede e pegava uma quantidade razoável de peixes ao redor da ilha de Pombeba, um pequeno oásis na icônica Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que está sendo sufocado pelo lixo. A limpeza é a necessidade, né? Que a gente tem que deixar isso limpo, porque esse sujo assim nós não tem mais como pescar. Nós botamos a rede na água, a rede só vem lixo, né? E nós não tem como sobreviver desse jeito. A pequena ilha é um ímã para resíduos na Baía de Guanabara. O local, que oferece uma bela paisagem de cartão postal, é um cemitério de planos fracassados para limpar águas poluídas por lixo, esgoto bruto e produtos químicos. Uma equipe de trabalhadores e voluntários enfrentou o calor recorde dos últimos dias na cidade para fazer um mutirão de limpeza. Entre eles estava a bicampeã olímpica da vela, Martine Grael. Acho que a gente precisa de educação em todas as esferas, a gente precisa de um investimento maciço em educação, porque os profissionais que a gente quer criar para o futuro não podem ser igual aos profissionais que a gente tem hoje que estão causando todo esse problema. A iniciativa para limpar 80 toneladas de lixo que sufocam as praias de Pombeba é liderada pela ex-velejadora Juliana Poncioni, diretora da Organização de Conservação Oceânica Nas Marés. Eu acho que isso é muito triste. Parar de colocar nas crianças a responsabilidade do futuro, mas nos adultos, nos líderes de agora, nas lideranças de agora, a responsabilidade de fechar essa torneira e parar com o tsunami de plástico. E permitir que essas crianças um dia possam, quem sabe, conhecer uma praia limpa, sem plástico, com tatuís, animais, etc.
A Baía de Guanabara foi uma das maiores dores de cabeça durante a realização das Olimpíadas de 2016 no Rio, com os velejadores reclamando do lixo e da água suja, apesar dos esforços de limpeza. Uma equipe de pesquisadores do Grupo de Monitoramento Ambiental Biotema também estava na ilha, estudando a presença de microplásticos que já foram encontrados no topo de montanhas, no fundo do oceano e dentro do corpo humano. Será que a poluição não alcança a gente? Às vezes a gente vai comer um peixe de alto mar e o peixe de alto mar teve contato com microplástico e a gente já está consumindo esse microplástico. A poluição da Baía de Guanabara voltou a ser o centro das atenções no mês passado, quando Rio de Janeiro e Niterói apresentaram candidatura conjunta para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. As autoridades renovaram o compromisso de tratar adequadamente as águas residuais de 10 milhões de moradores que vivem no entorno da Baía, que abrange vários municípios, até 2030. E o Diário de Notícias desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, quarta-feira, nós estamos de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando o Diário de Notícias em 2 minutos no Spotify. Uma boa noite e até amanhã.